E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. Essa vai ser nossa 8ª aula de Química. A gente vai falar sobre equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier. E vamos também falar sobre algumas constantes de equilíbrio, como o Ka, o Kb, Kw e o Kps. Tá? Antes de mais nada, essa aula deveria ser sobre eletrólise e pilha eletroquímica. Eu acabei trocando para tentar seguir o livro. Tá? Então, só para fazer essa correção aí. Tá, então vamos introduzir aí o conceito de equilíbrio químico, né? O que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico está relacionado com a estabilidade de uma reação química. O que quer dizer isso? Quimicamente falando, um equilíbrio químico é quando a velocidade de formação dos produtos é igual à velocidade de formação dos reagentes. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma reação química, como essa que está aí, né? É o ácido cianídrico ionizando e formando H+, e íons cianeto. Tá? Essa é uma reação química. Tá? E ela acontece com uma certa velocidade. Tá? As reações químicas elas não são assim num toque de mágica. Elas levam um tempo para ocorrer completamente até entrar no equilíbrio. Tá? Então, essa velocidade de HCN formando H+, e íon cianeto tem uma velocidade determinada. Tá? Agora, o que acontece? Os íons H+, e os íons cianeto, eles também reagem entre si e formam HCN. Tá? Então, é uma reação simultânea, né, a reação de ionização do ácido cianídrico. Tá? Então, o que acontece? As duas reações, representadas pelas duas setinhas em vermelho, acontecem simultaneamente. Quando essas duas reações atingem velocidades iguais, a reação entra em equilíbrio químico. Tá? E esse equilíbrio químico é representado por essas duas setinhas aqui, ó, que está aqui no meio. Tá? Essas duas setinhas indicam que a reação está num equilíbrio químico. Nós falamos que um equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a reação entra em equilíbrio, não quer dizer que ela está parada, né? Que ela está ali sem fazer nada. Na verdade, como eu falei, as duas reações, direta e inversa, reação direta e reação inversa, elas acontecem simultaneamente. Então, elas estão ocorrendo a todo momento. Tá? A reação química ela não está parada. As duas reações elas estão ocorrendo, só que em velocidades iguais. Então, a gente acaba não percebendo alteração nenhuma no sistema. E aí a gente acredita, né, que o sistema está parado. Mas, na realidade, ele não está parado. Tá? Ele está ali se movimentando de forma que ele esteja em equilíbrio. Tá? Então, em outras palavras, a gente tem um equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta, que é a reação que vai no sentido direito, é igual à velocidade da reação inversa, tá? Que é a reação que vai no sentido contrário. Isso quer dizer que as concentrações das espécies químicas, a partir do momento que a reação entra em equilíbrio, essas concentrações ficam constantes. Tá? A gente vai entender isso melhor nos próximos slides. Tá, então vamos falar sobre constante de equilíbrio, né, o Kc. Eu tenho aí uma reação genérica, né, que está em equilíbrio. Tá? Então, a velocidade de formação dos produtos é igual à velocidade de formação dos reagentes. Tá? Essas letras que estão aí são letras genéricas, né, como eu falei. Né, em que as letras minúsculas que estão na frente das letras maiúsculas são os coeficientes da reação. Então, eles podem ser 1, 2, 3, 4, 5, tanto faz. Ou até frações, como a gente já viu nas aulas anteriores. Né? E as letras maiúsculas representam substâncias genéricas, podem ser qualquer substância. Tá? Então, essa reação está em equilíbrio. A fórmula geral da constante de equilíbrio, ela fala o seguinte. Deixa eu só colocar um detalhe aqui do lado. Tá? Ela fala o seguinte. Né? A concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes nos dá a constante de equilíbrio. Tá? E o que são esses colchetes aqui? Esses colchetes eles estão indicando a concentração das substâncias que estão envolvidas na reação química. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, o próprio C. Né? O C é um produto que está sendo formado nessa reação. Né? E ele vai ter uma concentração durante o estado de equilíbrio. Né? E a concentração dele vai ser representada por esses colchetes aí.
tá bom? E esse Czinho que está aqui em cima é nada mais nada menos que o coeficiente do C, da substância C, na reação, tá? Analogamente, para os outros serve a mesma coisa, tá? Então vamos tentar entender melhor o que essa fórmula está querendo dizer para a gente. Aí eu tenho uma reação de verdade, né? Uma reação que ocorre. Eu tenho monóxido de nitrogênio reagindo com gás oxigênio e formando dióxido de nitrogênio. Tá? Essa reação ela está em equilíbrio. Né? Eu posso escrever uma reação para a constante de equilíbrio dela da seguinte forma. Né? Concentração dos meus produtos, no caso aqui, o único produto que eu tenho é o NO2, elevado ao coeficiente do NO2, tá vendo esse 2 aqui, ó? É desse cara aqui, tá? Sobre a concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? O NO e o O2, tá? Qual é a concentração do NO? Não sei, eu vou chamar aqui de colchete NO, né? Elevado ao coeficiente do NO na reação, que é 2, ó. Tá? Mesma coisa, por oxigênio. Né? Eu tenho a concentração de oxigênio, vou colocar ela aqui embaixo. Como, né, o coeficiente aqui na reação é 1, né? Tá aqui implícito. Eu vou elevar aqui a 1, né? Não preciso colocar 1, mas só para fim didático aí, esse 1 tá aí paradinho. Tá bom? Então, essa é a fórmula da constante de equilíbrio para essa reação. Tá? Detalhes. Detalhes importantes, né? A constante de equilíbrio ela vai mudar com a temperatura. Então, se eu alterar a temperatura da minha reação, o valor da constante de equilíbrio vai mudar. Tá? Que isso fique claro. Substâncias sólidas, elas não vão entrar no cálculo da constante de equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tiver carbono sólido, né, ou carbono grafite, vou colocar um Gzinho aqui de grafite, tá, gente? Tá errado essa representação, mas esse G aí eu só estou querendo dizer grafite. Vamos supor que eu pegue o carbono grafite e reaja ele com um gás oxigênio, né? Aqui deveria ser um oxigênio. E esse oxigênio está no estado gasoso. Isso vai entrar em equilíbrio, ou deveria entrar em equilíbrio, né? Vamos considerar que entra em equilíbrio. E vai formar CO2. Tá? Aí, se eu for fazer o cálculo da constante de equilíbrio dessa reação, eu não vou colocar concentração de carbono, né? Porque ele está no estado sólido. Né? O gás oxigênio, que é o O2, está no estado gasoso e o CO2 também está no estado gasoso. Então, eu vou colocar só a concentração de CO2 e a concentração de oxigênio para fazer o cálculo da constante de equilíbrio. Tá? Ou seja, não coloco substâncias sólidas no cálculo da constante de equilíbrio. Então, vamos tentar entender como que ocorrem esses fenômenos, só que graficamente. Né? Porque às vezes o exercício cobra que você entenda um gráfico, né? Que você interprete um gráfico. Vocês já perceberam que química tem bastante disso, né? Então, eu coloco aí a reação, né, do trióxido de enxofre, formando dióxido de enxofre e gás oxigênio. Tá? É uma reação que está em equilíbrio. Então, repare o seguinte. Vocês estão vendo que aqui esse gráfico ele é um gráfico de concentração, né, que está em mol por litro, pelo tempo. Lembra que eu falei que algumas reações demoram para acontecer? Né? Algumas reações são um pouco mais rápidas e outras reações são um pouco mais lentas. Tá? Então, vamos considerar que a gente colocou aí o trióxido de enxofre para reagir, né? E demorou um certo tempo t, né? Para que essa reação entre em equilíbrio. Vocês estão vendo que no início, eu estou vendo que essa curva aqui de cima é a curva que se refere ao SO3, certo? No início, que está aqui, a concentração de SO3 é 1 mol por litro, enquanto as concentrações de SO2 e de O2 é zero. Né? Por que essas concentrações são zero? Porque a reação ainda não aconteceu. Vocês estão vendo que a gente está no tempo zero, né? É quando eu coloco o cara ali para reagir. Se eu acabei de colocar ele para reagir, não tem nada ainda de SO2 e de O2.
Tá? Aí, à medida que o tempo passa, ou seja, que o tempo vai aumentando, a concentração, as concentrações, né, no caso, de SO2 e de O2 vão subindo, ó. As concentrações aqui elas estão subindo. Por que elas estão subindo? Porque o SO3 está reagindo. Tá? E perceba, se o SO3 está reagindo para formar SO2 e O2, a concentração dele vai cair, que é o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Então a concentração dele está caindo. Quando eu chegar nesse tempo T, que está aqui embaixo, vocês percebem que as concentrações ficam constantes, né? A concentração de SO3 estabiliza em 0,6, a concentração de SO2 estabiliza em 0,4 e a concentração de O2 estabiliza em 0,2. Tá? Por que elas ficam estáveis? Porque a reação entrou em equilíbrio a partir desse tempo T. Tá? Ó, essa linha aqui ela está representando o tempo em que a reação entra em equilíbrio. Tá? Então, a partir desse momento, as duas reações, tanto de formação do SO2 e O2, tanto formação de SO3, elas ocorrem simultaneamente com a mesma velocidade. E, portanto, as concentrações dessas substâncias não vão alterar. Tá? Então, qual que seria a fórmula da constante de equilíbrio para essa reação? Bom, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Quem são os produtos da reação? Os produtos da reação são esses caras aqui, ó. Tá? SO2 e O2. Tá? Então, eu vou colocar aqui concentração de SO2 elevada ao quadrado. Por que está elevado ao quadrado? Porque o coeficiente do SO2 é 2 aqui, ó. Tá? Então, fica elevado ao quadrado. Né? Vezes a concentração de O2, tá? Que é outro produto que está formado aqui. Isso sobre a concentração de SO3, elevado ao quadrado também. Né? O SO3 é o meu reagente, né? E o coeficiente dele é 2. Por isso que está elevado ao quadrado ali. Tá? Então, essa é a fórmula da constante de equilíbrio. Pelo gráfico, a gente consegue calcular essa constante de equilíbrio? Sim, né? Porque a gente tem as concentrações das espécies no equilíbrio. Tá? As concentrações das espécies no equilíbrio são, para o SO2, ó, se a gente for lá no gráfico, deixa eu só apagar esses traços aqui. Se a gente for no gráfico, concentração de SO2, tá aqui, ó, é dessa curvinha que está aqui no meio. Qual é a concentração do SO2? É 0,4, né? Eu vou elevar esse 0,4 ao quadrado e vou multiplicar pela concentração de O2. Quem é o O2? O O2 está aqui, ó. Então, a concentração dele no equilíbrio, 0,2. Vou colocar 0,2 aqui. Sobre concentração de SO3 no equilíbrio. Onde está o SO3 aqui? É a curvinha de cima, né? Ó. E a concentração dele no equilíbrio, 0,6. E vou elevar ao quadrado. Quando eu fizer essa conta, né, vou chegar a 0,4 ao quadrado é 0,16 vezes 2 sobre 0,6 ao quadrado é 0,36, tá? Fazendo essa continha aí, eu chego em 0,09. E essa é a constante de equilíbrio dessa reação, tá? Então, detalhe, só recapitulando o que eu já tinha falado antes. Assim que a reação começa, a concentração do reagente começa a cair, né? Por que começa a cair? Porque começam a formar produtos, né? A partir desse reagente. Então, a concentração dos produtos começa a subir. Tá? Então, esse é o resumo da análise gráfica de uma reação que está em equilíbrio. Tá? Nesse caso aí, eu tenho 3 tipos de eventos que podem ocorrer durante uma reação química. Né? Quais são? Primeiro, a curvinha aqui de cima que está diminuindo, certamente é a de concentração dos meus reagentes, né? Porque é a concentração dos reagentes que vai cair quando eu for fazer uma reação química.
Já essa curvinha aqui de baixo é a dos produtos, né? Porque se a reação ainda não ocorreu, ou seja, se ela está no tempo zero, a concentração vai ser zero. E aí, à medida que a reação começa a se processar, há um aumento de concentração dos produtos, tá? Então, a curvinha de cima é a curva dos reagentes e a curva de baixo é a curva dos produtos. Perceba que na hora que entra em equilíbrio, que é nesse tempo t aqui, ó, a concentração dos produtos é maior, aliás, a concentração dos reagentes é maior do que a concentração dos produtos, tá? Agora, olha para o caso 2. Na hora que entra em equilíbrio, a concentração dos produtos, que é essa curva aqui, ó, se a gente estender ela para o tempo zero, né? Ou seja, passar aqui para baixo. Essa aqui é a curva dos produtos, né? Porque ela começa no zero. Perceba que quando entra em equilíbrio, a concentração dos produtos é maior do que a concentração dos reagentes. Tá, ó, a concentração dos reagentes está vindo aqui, ó, nessa curva aqui em cima. E aí, quando ela entra em equilíbrio, a concentração dela fica menor do que a concentração dos produtos, tá? E tem o terceiro tipo de evento possível, que é quando tanto os produtos quanto os reagentes adquirem a mesma concentração quando elas entram em equilíbrio. Então, vocês estão percebendo aqui, ó, a curva de cima é a curva dos reagentes, né? Aí eles vão reagindo, e aí eles vão diminuindo de concentração até chegar nessa concentração aqui, ó. Tá? Mesma coisa com os produtos. Tá? Os produtos têm concentração zero quando começa a reação, e aí vai reagindo e vai formando cada vez mais produtos até entrar em equilíbrio. Quando entra em equilíbrio, eles ficam com a mesma concentração dos reagentes, tá? Então, esse é o terceiro tipo de evento possível, tá? Então, existem 3 possibilidades numa reação que vai entrar em equilíbrio. A gente também pode falar em constante de equilíbrio em termos de pressão e não de concentração, como a gente viu nos slides anteriores. Mas isso não é muito comum, tá? Mas é análogo também, né? Como que a gente faria isso? Então, seria basicamente o quê? A pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes. Tá? Então, olha só. Eu tenho uma reação aí do trióxido de enxofre se decompondo em SO2 e O2, né? E essa é uma reação onde só tem gás, tá? Então, eu só vou utilizar o Kp, tá? Quando eu tiver uma reação com gases, tá? Então, tem aí, ó. Quem são meus produtos? SO2 e O2. Tá? Então, o SO2 ele vai ter uma pressão, que eu vou chamar de PSO2 aqui. Tá? E o O2 também vai ter uma pressão, que eu vou chamar de PO2. Tal como o SO3 também vai ter uma pressão, porque ele é um gás. E eu vou chamar de PSO3. Tá? Então, eu vou fazer como eu fazia na constante de equilíbrio, Kc, né? E vou elevar cada pressão aqui pelo coeficiente da reação, né? Então, por exemplo, para o SO3, eu tenho um coeficiente 2. Então, eu vou elevar a pressão do SO3 ao quadrado aqui, ó. Tá? Mesma coisa para o SO2, está aqui, ó. O coeficiente dele na reação é 2, então eu vou colocar o 2 aqui. O coeficiente do O2 é 1, né? Está implícito aqui, então eu não vou elevar nada ali, né? Bem, essa é a constante de equilíbrio em termos de pressão. Em geral, né, o vestibular não cobra isso de você. É muito complicado ele cobrar isso de você. Mas, né, como a gente não pode confiar muito, que às vezes os vestibulares surpreendem, eles colocam coisas que estavam há anos sem cair. Se isso cair para você, você sabe o que, que é. Você já viu isso, você vai saber basicamente o que a questão está falando. Então vamos falar sobre constante de ionização, né? A constante de ionização ela é referente apenas a ácidos fracos. A gente não fala em constante de ionização para ácidos fortes, tá? Então, primeiro vamos entender aí o que é essa tal constante de ionização. A constante de ionização, gente, é a mesma coisa que a constante de equilíbrio, né? A diferença é que ela vai ser referente a um ácido, tá?
ao invés de uma reação qualquer, ela vai estar se referindo à reação de ionização de um ácido. Tá? Então tem aí ó, um ácido que é o ácido cianídrico. E ele está ionizando, formando H+, e íon cianeto. Tá? Qual que é a constante de equilíbrio dessa reação? Bom, a constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio é o quê? Concentração de produtos sobre concentração de reagentes. E é o que eu tenho aí. Quem são meus produtos? Meus produtos são H+, e cianeto. Tá? Então, eu vou fazer a concentração deles sobre a concentração dos meus reagentes. Nesse caso aí, eu só tenho um reagente, que é o HCN, né, o ácido cianídrico. Tá? Então, o que eu estou fazendo aí é o quê? É constante de equilíbrio normal que a gente já tinha visto nos slides anteriores. A diferença, como eu falei, é que essa constante de ionização ela se refere apenas a ácidos fracos. Tá? Então, tá aí outro exemplo. O ácido acético, que é esse cara aqui, né, ionizando e formando H+, e íons acetato, que são esses caras aqui. Pois bem, qual seria a constante de equilíbrio dessa reação? Seria a concentração dos produtos, né, que é o H+, e o acetato, né, que são esses dois aqui, sobre a concentração dos reagentes, que é esse cara aqui. É o meu único reagente. Tá? Então, essa vai ser a constante de ionização desse ácido aí. Tá? Então, o que eu já tinha falado antes. Não se fala em constante de ionização para ácidos fortes. Tá? Por quê? Porque os ácidos fortes, vocês lembram qual que é a definição de ácido forte? É um ácido que ioniza muito, né? Se ele ioniza muito, ele vai liberar muitos íons H+, como esse aqui, ó. Tá? Se ele liberar muitos íons H+, vocês concordam comigo que a concentração de H+ vai ser muito alta e, consequentemente, o meu Ka ele vai ser muito alto também? Sim, né? Isso vai complicar muito nossa vida, sem necessidade nenhuma. Tá? Então, o que a gente faz? A gente não calcula constante de ionização para ácido forte. Tá? Quer dizer, pode acontecer, né, de algum evento em específico dentro da química, né, cobrar, né, a constante de ionização de um ácido forte. Mas isso é muito raro, tá? Então, 99% de chance de você não, né, ver casos em que você tenha que calcular a constante de ionização para um ácido forte, tá? É sempre para ácidos fracos. Nesse caso aqui, ácido cianídrico, que é esse cara aqui, e ácido acético, que é esse aqui, são ácidos fracos, tá? Então, a gente pode calcular a constante de ionização deles. Um detalhe. Ácidos com mais de um hidrogênio, como o ácido fosfórico, que é esse aqui, eles têm mais de uma constante de ionização. Tá? Eu não falei na aula de ácidos, né, sobre reação de ionização parcial de ácidos polipróticos, né, que são ácidos que têm mais de um hidrogênio, e foi proposital. Né? Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que cobrar isso agora. Tá? Então, por exemplo, quando eu pego o ácido fosfórico é um ácido fraco, né? Quando eu coloco ele dentro da água, o que vai acontecer? Ele vai liberar H+, certo? Porque ele é um ácido. Então, olha para a primeira reação. Eu vou colocar o H3PO4 na água e ele vai liberar um íon H+, e esse íon aqui, ó, que é chamado de dihidrogênio fosfato. Tá? Isso é uma reação de ionização. Então, eu posso falar em constante de ionização para essa reação, né? O valor dessa constante de ionização é 7,5 vezes 10 a menos 3, tá? A título de curiosidade. Acontece que o seguinte, esse H2PO4-, que se formou na primeira reação, ele também ioniza. Tá? Tá vendo aqui na segunda reação? Ó, ele está aqui. Então, ele vai ionizar e formar H+ também. E outro íon, que é o HPO4,
2-. Tá? Como essa é uma reação de ionização, eu posso falar em constante de ionização, né? E a constante de ionização dessa reação é 6,2 vezes 10 a menos 8. Tá? Aí, olha só. Vocês percebem que forma um HPO4 2- na segunda reação. E esse HPO4 2- também pode ionizar, porque ele tem hidrogênio, né? Então, ele vai ionizar aqui na terceira reação, ó. Ele está aqui. E aí, ele vai formar mais um H+, e PO4 3-. Tá? Como houve uma ionização, eu posso falar que existe uma constante de ionização dessa reação, que no caso é 3,6 vezes 10 a menos 13. Tá? Então, esse é um processo que a gente fala processo de ionização parcial. Né? Por quê? Porque primeiro, a substância inicial ela ioniza, soltando apenas um H+, tá? E um ânion aqui, que também vai ionizar, né? Na segunda reação. Esse ânion ioniza e libera mais um íon H+, tá? E forma outro ânion aqui. Esse outro ânion também ioniza e forma mais um H+ e outro ânion aqui. E esse último, como não tem hidrogênio, não pode mais ionizar. Tá? Perceba o seguinte, outra coisa que eu não falei. Tá? Aqui na primeira reação, eu tirei um hidrogênio desse H3PO4. Né? E esse hidrogênio ele saiu positivo. Tá? Bom, como eu tirei um hidrogênio, eu vou ficar com 2. Né? Então, eu vou ficar H2PO4 aqui. Porém, como esse hidrogênio aqui, ó, ele saiu positivo, a outra carga que sobrou aqui é negativa. Tá? Então, vai ser H2PO4-. Aí, esse cara aqui ele vai ionizar e ele vai soltar mais um hidrogênio. E aí vai ficar aqui o quê? HPO4, né? Como ele soltou uma carga positiva, aqui vai ficar mais negativo, né? Então, vai passar para 2-. Aí, esse HPO4 2-, ele vai ionizar também. E ele vai soltar uma carga positiva. Né? Aí ele vai ficar o quê? PO4 3-. Né? Se ele estava 2- aqui e ele soltou uma carga positiva, ele vai ficar mais negativo. Né? Ele vai ficar 3-. Tá? Então, essa é só uma curiosidade que eu não falei nas aulas anteriores, porque senão ia ficar muita coisa. Tá? Não que não vai ficar nessa também, mas é uma curiosidade que a gente pode abordar nesse momento que ele está muito propício. Tá? Então, fica a pergunta, né? Eu tenho que fazer o cálculo da constante de equilíbrio separadamente para cada uma dessas reações? Não, né? Vai ficar um trabalho exaustivo, né? E um trabalho assim, que não tem por que você fazer. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente simplificar essas reações, né? Seguindo, por exemplo, a lei de Hess. A lei de Hess serve para reações, né? Em que a gente tem lá a tal variação de entalpia que a gente viu na aula passada, né? E o que é a lei de Hess? É somar equações, né? Então eu posso fazer isso nesse caso aí, tá? Como que eu posso fazer isso? Olha só. Vocês estão vendo que na primeira reação forma H2PO4-, né? Aí na segunda reação, o H2PO4- está sendo consumido para formar outra coisa aí. Tá? Percebam que o H2PO4- ele está em lado oposto ao que estava na primeira reação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar ele. Né? Ó, posso cortar esses dois caras aqui. Tá? Analogamente, posso pensar a mesma coisa para o HPO4 2-. Tá? Aqui, na segunda reação, ele está do lado direito. Na terceira reação, ele está do lado esquerdo. Tá? Então, o que eu posso fazer? Posso simplificar. Posso cortar ele. Né? Aí vai me sobrar o quê? H3PO4, H+, que se encontra nas três reações, tá? E PO4 3-. Pergunta: eu posso simplificar o H+ da primeira reação com H+ da segunda
com H+ a terceira? Não, eu não posso simplificar, que nem eu fiz com as outras espécies. Por quê? Porque esses H+, eles se encontram do mesmo lado, né? Eles estão do lado direito. Eles estão do lado dos produtos. Então, eu não posso simplificar eles. Eu vou somar eles também. Tá? Então, se eu tenho um H+ aqui, um H+ aqui e um H+ aqui, eu tenho 3 H+, que é o que eu vou ter aqui, ó. Tá? Bom, o que mais me sobrou aqui? O H3PO4, né? Que é o ácido fosfórico. E o PO4 3-, que é o íon fosfato. Tá? Ó, eles estão aqui, em seus respectivos lados. Tá? Acontece que eu não posso somar as constantes de equilíbrio de cada reação, como eu fazia na lei de Hess, né? Nesse caso aqui, eu vou multiplicar as constantes de equilíbrio. Tá? Então, eu vou fazer a primeira constante de equilíbrio vezes a segunda, vezes a terceira. Tá? Como está exemplificado aqui, ó. Tá? Então, a minha constante de ionização, que é K1, K2, K3, né, ela pode ser calculada como? Da mesma forma como a gente já viu nos slides anteriores. Né, ó, eu tenho no final essa reação aqui. Tá? H3PO4 liberando 3H+, mais um fosfato, né, um PO4 3-. Como que vai ser a constante de ionização dessa reação? Vai ser a concentração dos produtos, que é o H+ e o PO4 3-, sobre a concentração dos reagentes, que é o H3PO4. Tá? Então, eu posso construir a constante de equilíbrio dessa forma aqui. Do mesmo jeito que a gente fez nos slides anteriores. Tá? Não muda nada. É a mesma coisa. Tá? O que mudou aqui foi só a simplificação que eu fiz ali no começo do slide. Né? Isso mudou. Tá? Mas, em geral, não muda mais nada. É só isso mesmo. Então, vamos falar de constante de dissociação. Constante de dissociação vai ter sentido se a gente estiver falando de bases fracas. Como, por exemplo, essa aí. Né? O hidróxido de amônio, que é esse cara aqui, né? Ele está dentro da água, e aí ele vai liberar NH4+, e OH-. Vocês lembram do que é uma base, né? Base é aquela que vai liberar íons hidroxila, né? Que são esses íons OH- aqui. Tá? Então, essa é uma base. Porém, é uma base fraca. Por quê? Porque ela vai liberar muito pouco essas cargas negativas aqui, né? Esses OH-. Tá? Então, essa é uma base fraca. A gente pode falar em constante de ionização, de dissociação para ela também. Qual que seria a constante de dissociação para ela? Pensa rápido. Isso mesmo. Vai ser a concentração dos meus produtos, que são NH4+ e OH-, sobre a concentração dos reagentes, que nesse caso aqui é o NH4OH. Tá? Então, essa é a minha constante de dissociação. Tá? E outro detalhe que eu não falei no slide anterior. Né? Quanto maior o Kb, mais forte vai ser a base. Tá? E no caso da constante de ionização, que serve para ácidos fracos, quanto maior o Ka, mais forte vai ser o ácido. Tá bom? Então, isso é só um detalhe que vocês têm que parar para prestar atenção. Então, vamos falar agora sobre constante de ionização da água. Eu tenho aqui a reação de ionização da água. É uma reação que ocorre, digamos que espontaneamente. E o que acontece? A água, ela forma íons H+, e íons OH-. Tá? Isso ela faz sozinha. Tá? Portanto, isso vai entrar em um equilíbrio químico. E eu posso falar, então, em uma constante de equilíbrio para essa reação de autoionização da água. Tá? E qual que seria a constante de ionização da água? Como é que eu poderia calcular isso? Eu poderia calcular isso fazendo a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de água.
né? Ou seja, concentração dos meus produtos sobre concentração dos meus reagentes, né? Como eu fiz nos slides anteriores. Tá? Então perceba que segue um padrão para você calcular constante de equilíbrio para qualquer tipo de reação, seja constante de ionização, seja constante de dissociação, ou seja constante de ionização da água. Tá? Segue exatamente o mesmo raciocínio. Tá? Acontece que a concentração de água ela é sempre a mesma, ela não muda. Tá? Independente da reação que eu estiver falando, a concentração de água é sempre a mesma. Tá? Então, o que a gente vai falar? A gente simplesmente vai ignorar a concentração de água, né? Vai jogar essa concentração aqui fora e vai ficar só com a parte de cima, tá? Que resulta nisso aqui, ó. Tá? Que é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Tá? E isso me dá uma constante de ionização da água que se chama, que a gente representa, né? Por kW. Né? O W vem de água do inglês, né? E o valor dessa constante de ionização a 25 graus é 10 a menos 14. Tá? Por que eu tenho que frisar que é a 25 graus? Porque lembra que eu falei no início? Se a temperatura mudar, a constante de equilíbrio muda. Tá? Então, se eu aumentar a temperatura, essa constante de equilíbrio aí, ela vai mudar. Tá? Então, esse valor de 10 a menos 14 serve para 25 graus. Então vamos falar brevemente agora sobre cálculo de pH e pOH. Por que a gente vai falar brevemente sobre isso? Porque é necessário conhecimento sobre logaritmo, tá? E como isso depende de outra matéria, tá? Eu não vou me prolongar muito nessa parte, tá? Porque acho que seria meio que à toa. O que eu posso falar de início para vocês é a definição geral de logaritmo que você encontra em qualquer lugar na internet. Tá? O que é logaritmo? Por exemplo, se você tem logaritmo de A na base B, que é isso aqui, o A se chama logaritmando e o B se chama base. Tá? Então eu falo logaritmo de A na base B. O valor desse logaritmo é x. Né? Vamos chamar de x. Vamos dizer que eu não sei que valor é esse. Para que eu possa calcular o valor desse logaritmo, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar a base, que é o b, e elevar a x. Tá? E aí eu vou ter o quê? Vou ter b elevado a x igual a a. Tá? Então, se eu pegar um logaritmo qualquer, ele tiver lá, por exemplo, logaritmo de 2 na base 2, o valor desse logaritmo é x. Eu não sei que valor é esse, tá? Vou querer calcular. O que eu faço? Eu pego esse 2 e elevo a x. E aí eu vou ter o quê? 2 elevado a x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a esse 2 que está aqui, que é o logaritmando. Né? E aí qual é o valor de x? Né? Para que 2 elevado a x seja igual a 2, eu tenho que elevar esse 2 aqui a qual número? Né? A 1, né? Se eu pegar 2 e elevar a 1, eu vou ter 2. Tá? Então o valor de x aí nesse caso é 1. E o logaritmo de 2 na base 2, que é esse logaritmo aqui, vai ser 1. Tá? Então esse é um breve resumo sobre logaritmos. Tá? Não vou me prolongar muito nisso, porque isso é matéria de outra disciplina. Tá? Então fica aí a caráter de vocês e estudar isso como vocês puderem. Tá? Por que eu estou falando de cálculo de pH? Porque quando vocês aprenderem logaritmo, vocês vão poder fazer o cálculo de pH de qualquer processo químico que você estiver trabalhando. Tá? Então, repare só. Lembra o kW que a gente viu no slide anterior? O que é kW? kW
é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, e isso tem que ser igual a 10 elevado a menos 14. Tá? A 25 graus, isso aí serve. Tá bom? O que acontece? Se eu colocar logaritmo menos logaritmo, né, dos dois lados dessa equação, né, ou seja, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, eu vou chegar em menos log de H+, e menos log de OH-, e do outro lado, menos log de 10 elevado a menos 14. Tá? Quando eu falo que eu tenho menos log de H+, menos log de H+, como a gente viu aqui em cima, é pH. Tá? Analogamente, menos log de OH- é pOH. Tá? E aí eu resolvo esse logaritmo aqui, eu chego em 14. Outro detalhe, né, que eu não falei aqui quando eu estava falando de logaritmo. Quando eu não tenho nada embaixo, repare aqui, ó. Esses logaritmos aqui, eles não têm base, né? Eles não estão mostrando nenhuma base aí. Quando eles não têm base, quer dizer que a base deles é 10, né? Ou seja, o B tem valor 10. Tá? Então é só a título de curiosidade mesmo. Você precisa saber essa dedução que eu fiz aqui agora? Não, você não precisa saber isso. O que você precisa saber é o seguinte. Você precisa saber que o pH você calcula fazendo menos logaritmo da concentração de íons H+. E você precisa saber também que o pH somado com o pOH tem que dar 14. A 25 graus tem que dar 14 essa soma. Tá? Então, são essas duas coisas que você tem que saber nessa parte. Tá? Como eu disse, não vou me prolongar muito nisso, porque isso é mais parte... Você precisa trabalhar mais a parte matemática mesmo. Então, gente, chegamos ao final da primeira parte. Tem a segunda parte. Né? Ao final, né, dessa aula, eu vi que ia dar muito tempo, então eu reduzi a metade, tá? Então, essa é a parte 1, né? Voltem para assistir a parte 2, tá?